Olá, você que nos acompanha por aqui, nós estamos começando mais um Pinceladas no Texto e nesta semana vamos falar sobre BR-319, a rodovia da economia e da proteção da floresta. Esse texto é do professor Augusto Barreto Rocha, escreve no Amazonas Atual toda semana e a gente vai dar uma pincelada nesse texto para aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, boa noite, bom dia. Valmir, uma alegria estar aqui contigo nesse encontro. Professor, a gente falou ali, a gente já deu uma pincelada nesse tema na edição passada, né, do nosso programa, mas hoje o senhor aprofunda um pouquinho mais a respeito da BR-319. Saiu um relatório e esse relatório o senhor disse que vem com dois pilares. São três, né? Um tripé, o senhor fala desse tripé que deve ser a preocupação quando se fala de Amazônia, né? Deve ter uma preocupação econômica, social e ambiental. E o senhor diz nesse texto que ela vem com apenas a preocupação econômica e ambiental. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa questão para nós. A grande questão do relatório da BR-319 é que ele entrega a solução prática para fazer a obra, mas ele não trata das cidades que passa a rodovia, ele não trata como as cidades vão se conectar, ele não trata do que acontece no entorno das pessoas que moram próximo à rodovia. Ele é um pouco negligente, em certa medida, porque ele não trata disso, então ele tira da discussão essa condição. E a gente certamente passará por pressões futuras para integrar esses municípios à rodovia. A gente deveria ter previsto nesse relatório como integrar esses municípios com a mesma lógica de controle ambiental. E muito do que se discute na nossa região é sempre na dinâmica de economia e, mais recentemente, na dinâmica do meio ambiente. Ou você trata radicalmente um ou radicalmente outro, e agora até encontrou um meio termo para encontrar uma solução para o econômico e para o ambiental, mas não encontrou um meio termo onde entre o sustentável total, que é integrar a sociedade da região. A gente percebe a sociedade da região sempre como cliente, como consumidor, a gente percebe as pessoas da região como usuários dos recursos globais e não como pessoas que fazem parte da interação, ora como vendedor, ora como consumidor. A gente está sempre na posição de consumidor. Isso me inquieta um pouco. Olhando 20 anos para trás, a gente percebe que a gente já viu esse filme, né, com a construção do gasoduto Guari-Manaus. Naquele período, a gente dizia, a promessa era de que os municípios onde passasse o gasoduto seriam beneficiados pelo gás e pela infraestrutura, né, que seriam necessárias para essas cidades. E o gasoduto passou e a gente não viu nada, né? Não ficou nada para esses municípios. Exatamente isso. E a rodovia indica de novo a mesma coisa. A rodovia vai passar e a gente não vê como aproveitar o percurso da rodovia. A gente não vê como aproveitar para pesquisa. A gente não vê como aproveitar para ciência. A gente só vê, de fato, como alguém vai fazer uma obra, alguém vai proteger a floresta e ponto final. O gasoduto poderia ter ido para Porto Velho, o gasoduto poderia ter tido uma dinâmica diferente com Boa Vista, o gasoduto poderia ter sido expandido de outras formas. Ele ficou meramente para resolver o problema do desequilíbrio da conta de diesel para Manaus, e fez a conversão de Manaus e também a energia de Manaus não baixou o preço. Então, o gasoduto tinha um propósito econômico muito específico, a rodovia tem um propósito econômico muito específico e agora tem uma proteção ambiental muito específica e acredita-se que vai sair. Mas sempre as oportunidades são aproveitadas pela metade. A gente sempre fica com a sensação que a gente usa muito pouco e o que usa é um uso como cliente, como consumidor, não uso como alguém que faz parte do jogo global, do jogo de desenvolvimento. A gente fica aquém do que poderia ter. Voltando à questão do tripé social, o senhor fala no texto seguinte: sentimos cada dia que passa como pequenas vitórias, onde há uma palavra frequentemente usada por aqui, escapamos. Aqui o senhor está falando de quem vive na Amazônia e que está sempre desassistido, né? Então, aqui o senhor fala de pequenas vitórias que às vezes a gente percebe, mas que não são
vitórias que avançam muito nessa questão, principalmente da questão social, né? Exatamente, porque tem uma frase do interior, que tal dia escapei, passei, a pessoa se sente muito como um sobrevivente na condição do nosso ambiente, ele não se sente como um vitorioso, como alguém que está construindo, desenvolvendo a vida e evoluindo enquanto sociedade, enquanto ser. A gente está na discussão de 20 anos ou mais sobre a BR-319 e a gente não conclui, nada se conclui, é como se a gente estivesse sempre começando aqui na região. A discussão da dragagem que está sendo feita agora, vai licitar uma obra de dragagem, a gente não sabe nem se é dragagem a solução, mas a gente segue discutindo, é um esforço enorme para fazer algo que a gente não tem clareza se esse algo é de fato algo positivo. E se for positivo, o que está lá no projeto enumerado, de novo, não nos inclui. É como se fosse uma festa que a gente está pagando, fazendo parte dela, mas a gente está ali como um comensal que não está sentado à mesa. A gente não está sentado à mesa, mas está vendo lá um monte de gente no banquete e a gente não faz parte desse banquete. A gente vai fazer uso do que cair da mesa, a gente vai fazer uso do entorno, mas a gente não faz parte. A gente não está integrado ao esforço, não foi uma solução, vai passar por vários municípios, mas esses municípios não foram sequer considerados como rodovias vicinais ou estradas que vão seguir o mesmo rigor ambiental para conectar as sedes dos municípios. Ela conecta Manaus para Porto Velho, vai entregar a solução econômica que Manaus e Porto Velho necessitam, e o que além disso? E o que além disso? A gente sempre fica esperando algo mais e algo que nunca vem. É algo que sempre é empurrado para o futuro, e esse futuro é bem certo, como na tua fala do gasoduto, segue empurrado para o futuro, a gente sabe do problema, a gente tem consciência dele, mas segue empurrando para o futuro, ou mesmo quando a gente discute saneamento básico, discute abastecimento d'água, essas condições são sempre muito parciais, é muito aquém do que pode, e de fato uma lógica meramente consumidora e de venda. Não há uma inclusão social efetiva, há uma inclusão de consumidores. Nesta semana, na semana que o senhor escreveu o texto, houve aqui em Manaus um evento do BID, né? Banco Interamericano de Desenvolvimento. O evento era BID Invest, né? E o senhor fala nesse texto também a respeito desse evento. Inclusive fazendo essa crítica que o senhor acabou de falar, das empresas que estão mais interessadas em como ganhar dinheiro, em como lucrar, do que como levar desenvolvimento para a região. Sempre o argumento é levar o desenvolvimento para, isso nunca me parece verdadeiro, eu sempre fico com a sensação, levar a venda para, levar o consumo para, levar um processo de venda. Eu participei de algumas mesas lá, salas de reunião muito interessantes, pessoas muito inteligentes. O inglês era o idioma oficial daquele ambiente, não era nem o português, nem o espanhol. A gente via gente do mundo todo conversando e deliberando sobre investimentos. Um manto sustentável. Eu vejo muito um manto do sustentável, por isso que eu recorrentemente uso aquela palavra greenwashing, que é o termo que os norte-americanos, em especial os ingleses também, colocam para esses discursos que têm aparência sustentável, têm um jeitão sustentável, mas não são sustentáveis. Usa-se o verde, o greenwashing, né? Usa-se o verde para lavar e fazer de conta que é sustentável. Então, a gente tem uma espécie de washing, de desenvolvimento como argumento, mas não é desenvolvimento. A gente não vê nada para transformação e desenvolvimento. A gente tem uma clara intenção de inserção de consumidores, de inserção no modo de vida pré-definido, e não no nosso modo de vida, nas nossas culturas. Por exemplo, eu participei de uma banca de qualificação de doutorado na última semana, que foi encantadora para mim no IMPA, e os professores estavam discutindo e fazendo perguntas para quem estava defendendo, e a professora de botânica, ela deu um exemplo fenomenal. O mamão não é da região, a banana não é da região, mas a gente não tem aqui a venda de pupunha, a gente não tem a cadeia de distribuição de pupunha, tem dificuldade. A do cupuaçu também não tem. Então, a gente fala em desenvolvimento regional de produtos agrícolas, mas não os nossos produtos agrícolas. A gente coloca produtos que são de fora da Amazônia, aqui na Amazônia, como se daqui fosse.
E aí a gente vai percebendo como a gente vai perdendo a nossa naturalidade de Amazônia com a inserção de modelos globais. Café, que é da Etiópia, ou do sul do Brasil, depois de Portugal, né? Mas trazer café para o sul do Amazonas, será que a gente não tem as nossas culturas locais? Imagine só a pupunha distribuída de outra maneira, ou o tucumã distribuído de outra maneira, com os nossos vegetais regionais, que aí sim a gente teria uma potência de desenvolvimento econômico a partir das nossas vocações e das nossas características, e não trazer sempre elementos de fora para colocar aqui dentro, para reproduzir um modo de vida que nunca será competitivo e nunca gerará riqueza de maneira transformadora. A riqueza será sempre muito pequena, porque a gente vai ficar sempre aquém das nossas potencialidades, porque a gente vai estar com a cultura exógena, a gente vai estar com o ambiente de fora. Ou seja, é repetir a lógica de consumidor e de colônia, que me inquieta bastante. A gente precisa ter ações transformadoras e não apenas ações para reproduzir os modos que já nos trouxeram até aqui e apenas há uma nova roupagem com nome ambientalista ou desenvolvimentista, que no fundo não desenvolve nada, apenas regride as culturas locais e os potenciais de geração de riqueza. Professor, voltando ao tema que é a BR-319, no governo passado a gente teve vários discursos dizendo que agora sim a gente vai construir, inclusive o vice-presidente à época veio aqui e disse que comeria a boina dele era uma expressão lá do Exército, né? Como minha boina se a BR não for asfaltada. E não foi, ele não comeu a boina. O senhor acha que desta vez a BR pode ser reasfaltada? Eu acredito que dessa vez vai. Eu vi esses discursos e de fato, eu tenho um olhar que a vida acontece nos fatos, né? Do Adler, essa frase, e não nas falas e nos discursos. A questão é o fato. A fala era muito verborrágica, muito voltada, mas não tinha nenhuma ação, de fato, nem colocação do orçamento, nem na alocação de projeto, não tinha nada para fazer a rodovia, como de fato não aconteceu. E a gente já viu em governos anteriores a rodovia entrar no orçamento, mas não tinha projeto. Então, a gente viu no governo Lula aparecer no orçamento, Lula 2 e Dilma 1 apareceu no orçamento, mas não apareceu o projeto. O projeto estava correto do ponto de vista de engenharia, mas não correto do ponto de vista do contemporâneo, que era envolver a questão ambiental. Então, teve orçamento, mas não tinha projeto. Agora tem projeto, mas não tem orçamento. Mas ele pode entrar no orçamento do ano que vem, porque há recurso no Ministério dos Transportes para isso, se o governo assim quiser. Eu creio que a decisão política está bem tomada para que aconteça. Então, eu acredito que os fatores estão postos para que ela aconteça a partir do ano que vem. O cronograma leva para o ano que vem, os fatores políticos estão lá, os fatores ambientais estão postos. Eu acredito que agora saia. Eu realmente acredito que saia, mas eu vou acreditar que sai quando tiver no orçamento da União para o ano seguinte. Então, a gente tem que esperar 31 de agosto, ver a mensagem do Executivo para o Congresso e ver se na mensagem do Executivo para o Congresso, em 31 de agosto, aparece lá a BR-319 como um dos projetos. Se ela aparecer na mensagem do governo, a gente tem obra ano que vem. Se ela não aparecer, pode ser mais um engodo, mas dessa vez o engodo está bem estruturado. É a primeira vez que o projeto está todo lá. Até então, a gente não tinha, em nenhum dos ambientes anteriores, um projeto que parasse de pé. Agora o projeto para de pé. Eu fiz aqui um vídeo de 1 hora, você pode botar aí embaixo aí nas descrições do vídeo, um vídeo de 1 hora discutindo esse projeto de ponta a ponta, com alguns alunos aqui da universidade e perguntas deles sobre as questões mais polêmicas. Alunos, você sabe que quando não aparece na câmera, eles fazem aquelas perguntas mais bacanas, e é 1 hora discutindo no vídeo, né, discutindo essas condições. Me parece que realmente está tudo posto lá, até os temas mais polêmicos estão lá. É uma pena não ter a questão social, mas, enfim, é papel do Estado do Amazonas agora fazer seu dever de casa, e o texto também aponta esse próximo passo. A história não tem fim, né? Ela é esse carro alegre, então a gente tem que ir lá construindo os próximos passos, e caberá muito ao governo do Estado essa construção dessas conexões com estradas estaduais, seguindo o que está previsto no ambiente da BR. Ok, a gente conclui aqui então o nosso bate-papo.
pinceladas no texto e volta numa outra oportunidade. Professor, muito obrigado a você que nos assiste também e acompanhe sempre conosco aqui pelas redes sociais do Amazonas Atual.